Bom, é muito importante a gente lembrar que no estudo da dilatação, nós vamos encontrar uma série de exemplos cotidianos que nós podemos aplicar na nossa vida. E na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre dilatação, e hoje precisamos relembrar que a dilatação é a variação das dimensões de um corpo em função da temperatura. Quando nós utilizamos esses slides que nós vamos passar, então agora tem o primeiro slide, nós precisamos entender que, de certa forma, os sólidos, eles apresentam 3 dimensões. E é natural que no processo de dilatação, essas 3 dimensões, elas vão, à medida em que a dilatação, ou à medida em que houver a variação da temperatura, é natural que as dimensões desse corpo, elas sejam alteradas. Então, o que seria a dilatação térmica linear? Vamos considerar esse exemplo que nós temos aí no vídeo, e aí nós estamos identificando aqui com o cursor um trilho, e eu não sei se vocês observaram, principalmente quem mora aqui na nossa região, que tem os trilhos, né, onde ocorre a passagem dos trens, de um trilho para o outro tem uma pequena fenda. E essa pequena fenda ela é deixada exatamente para que, quando ocorrer a variação térmica dos trilhos, o trilho possa movimentar livremente sem que um seja colocado em cima do outro, ou que um empurre o outro. Então, essa fenda ela vai servir para isso. E aí nós vamos ter a equação principal da dilatação linear, que seria ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT. Lembrando que o ΔL seria a dilatação linear que nós vamos ter, que vai ser fornecida em metros ou centímetros. Nós vamos ter o comprimento inicial desse corpo, representado por L0, ou comprimento inicial. Nós vamos ter o alfa, que é o coeficiente linear do material. O que significa o alfa? Significa o quanto o material ele dilata. Cada material sólido, o ferro, o alumínio e os demais materiais, eles vão se dilatar de formas diferentes. Alguns dilatam mais e outros dilatam menos. E o ΔT seria a variação de temperatura. Então, o que nós vamos observar? Que do ponto de vista linear, vai ocorrer a variação do comprimento linear do sólido quando nós fizermos a variação de temperatura. Nós temos que pensar também que a dilatação ela pode ocorrer de forma superficial. Então, o que seria a dilatação superficial? É aquela dilatação ou é aquela variação do comprimento e da largura, ou seja, a variação de uma determinada área. Então, nós vamos ter uma pequena mudança na fórmula, e agora nós vamos ter o seguinte, ó, ΔA é igual a 0, beta vezes ΔT, onde o ΔA seria a dilatação superficial, com a unidade de metros quadrados ou centímetros ao quadrado. Temos o A0, que seria a área inicial do corpo, agora em metros quadrados ou centímetros ao quadrado. E vai aparecer o beta, que seria o coeficiente de dilatação superficial. Esse beta agora, como nós estamos considerando a dilatação superficial, ou seja, em 2 dimensões, nós vamos pegar o alfa e vamos multiplicar por 2. Então, nós vamos ter 2 tipos de problemas. Nós vamos ter um problema em que o beta ele é fornecido diretamente. Então, lembrando que o beta é essa letra grega que está aí sendo representada aí. Nós vamos perceber que ele pode ser fornecido diretamente, ou eu posso, no início do exercício, fornecer o alfa, e naturalmente vocês vão multiplicar o alfa por 2 para obter o beta. E nesse caso, nós vamos perceber que o ΔT passa a ser a variação de temperatura. O que seria a variação? Nós vamos pegar a temperatura final menos a temperatura inicial.
E aí nós vamos, como o beta e o alfa, ele está em centígrado a -1, então nós temos que ter o cuidado que a temperatura esteja na escala de graus Celsius, para que as contas fiquem corretas. Então, nós precisamos relembrar que a dilatação superficial é a variação da superfície de um determinado corpo em função da temperatura. E aí, dentro dessa estrutura, à medida em que a temperatura aumenta, as dimensões relativas à superfície do corpo vão aumentar e as dimensões relativas à superfície vão diminuir quando essa temperatura diminuir. E aí nós temos um exemplo aqui, que é o telhado de uma casa. Eu não sei se vocês já observaram, é muito comum nós estarmos, por exemplo, num galpão, num dia de sol um pouco mais forte, e a gente observar, por exemplo, que esse galpão ele começa a dar uns estalos, né? Eles começam a dar uns certos estalos. Então, o que nós vamos perceber? Que realmente as dimensões superficiais, ou seja, a área global do telhado, está sofrendo uma variação. Outro exemplo muito comum também que vai acontecer, quando nós ligamos o forno da nossa casa, do fogão, principalmente o fogão a gás, nós vamos ver que a parte interna do forno ele também começa a dar uns estalos. Então, esse estalo significa que a superfície ali do fogão, ela está sofrendo uma ligeira modificação. Então, a dilatação superficial, ela vai considerar que uma determinada área vai sofrer um aumento ou uma diminuição em função da variação da temperatura. E, na sequência, nós vamos ter um outro exemplo que é extremamente importante, que seria a dilatação volumétrica. Agora, nós já estamos trabalhando com 3 dimensões. Então, nós temos a dimensão comprimento, a dimensão largura e a dimensão espessura. Aqui nós temos um bloco de concreto e podemos observar aqui, por exemplo, o comprimento do bloco, a largura do bloco e a espessura do bloco. Então, a dilatação volumétrica ela ocorre quando o volume varia exclusivamente em função da temperatura. E aí nós vamos ter uma pequena alteração da fórmula da dilatação volumétrica, em que nós vamos ter que, por exemplo, o ΔV representando a dilatação volumétrica, com a unidade de metros cúbicos ou centímetros cúbicos. Nós vamos ter o volume inicial, ou seja, aquele volume no momento em que eu começo a fazer a variação de temperatura, então esse seria o volume inicial, dado em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, e o gama, que seria o coeficiente de dilatação volumétrica, representa o quanto o corpo varia, o quanto o corpo muda. Então, essa seria uma das questões que a gente gostaria de estar avaliando aqui. Como os líquidos não apresentam forma própria, só vai ter sentido nós falarmos de dilatação se nós considerarmos a dilatação volumétrica dos líquidos. Enquanto na dilatação dos sólidos eu vou ter 3 fórmulas, considerando as várias dimensões, dimensão linear, dimensão superficial e dimensão volumétrica, nos líquidos nós só vamos trabalhar com a dilatação volumétrica. Então, esse é um dado extremamente importante. Então, nós vamos perceber que a água, agora como foco, dilatação irregular da água, nós vamos perceber que a água é o principal exemplo de líquido que sofre dilatação irregular, apresentando comportamento anômalo entre 0 e 4 graus. Eu não sei se vocês já observaram, quando nós colocamos uma garrafa PET no congelador, nós observamos que a garrafa, ao invés de murchar, o que era previsto de tudo que nós vimos anteriormente na dilatação, ou seja, se eu diminuo a temperatura
ocorre a diminuição do volume na água, nesse intervalo específico, que, diferente da maioria dos líquidos, ela se contrai ao ser aquecida nesse intervalo, atingindo uma densidade máxima, conforme a gente pode observar aqui nesse gráfico, ou nessa ilustração aqui. Então, nós vamos perceber que quando a água passa de 0 para 4 graus, o volume dela diminui, e ela vai ter uma densidade máxima, e quando ela passa de 4 para 0 graus, o volume dela aumenta, e se o volume aumenta, a densidade dela vai diminuir. E aí vai acontecer um fenômeno extremamente interessante, que seria o fato do gelo flutuar na água. Então, diferente da maioria dos líquidos, a água, a parte sólida, ou seja, o gelo da água, é uma substância, vai ser um corpo sólido que vai ser capaz de flutuar no próprio meio líquido. Diferente, por exemplo, de outras substâncias, como o gelo seco, que enquanto o gelo seco, o gelo de CO2, ele fica no fundo, o gelo da água ele vai flutuar. Então, nós vamos perceber também que outras substâncias com comportamento muito similar vão ter as mesmas características. Por exemplo, o bismuto e o galho. É claro que em determinadas faixas de temperatura. No estado sólido, os átomos de hidrogênio, que são muito eletronegativos, unem-se aos átomos de hidrogênio através da ligação denominada de ponto de hidrogênio. E aí nós vamos perceber que as moléculas da água, no estado cristalino do gelo, elas se organizam em estruturas hexagonais com grandes espaços vazios. E exatamente esses espaços vazios é que vão permitir o aumento de volume. E aí nós vamos ter uma característica e uma informação extremamente importante de que essa irregularidade que nós normalmente observamos na água no intervalo de 0 a 4 graus, é que permite, por exemplo, que em períodos muito frios, as águas nos fundos dos lagos, por exemplo, não sejam congeladas. O que ocorreria se a água tivesse um comportamento regular de dilatação. Então, esse simples fato da água entre 0 e 4 graus ter um comportamento irregular, ela vai garantir a vida na Terra. Esse fato é extremamente importante. Se isso não acontecesse, nós teríamos um congelamento de baixo para cima. Mas nós percebemos que na natureza, o gelo ele vai sendo formado na capa do lago, por exemplo, e vai descendo, vai sendo congelado de cima para baixo. E isso só ocorre devido à dilatação irregular da água. Então, em muitos países onde os invernos são rigorosos, muitas pessoas deixam suas torneiras gotejando para não permitir que a água contida no encanamento se congele, devido a esse pequeno fluxo, e os canos arrebentem. Por quê? Porque como a tendência é aumentar de volume, eles deixam essa água escorrendo para quê? Para quando ela aumentar de volume, ela não estourar os canos. Do mesmo modo, nas encostas rochosas desses países, com a chegada do inverno, as águas que se infiltraram nas rachaduras congelam e aumenta o volume, provocando uma série de desmoronamentos. Então, muitos dos desmoronamentos que nós temos é em função do volume daqueles filetes de água aumentando e promovendo aquelas rachaduras, e aí causa o desmoronamento que nós vamos ver. Então, esse tópico de dilatação irregular da água é extremamente importante.